Mas a gente vai começar falando de saúde e hoje o programa fala sobre um assunto que muita gente encara assim com um profundo terror e é realmente uma doença grave, mas hoje a medicina evoluiu e a gente tem boas notícias sobre o tratamento de leucemia. Dr. Rodrigo Santucci está aqui, ele é hematologista e vai nos explicar exatamente o que é essa evolução, o que ela representa no tratamento. Por favor, Dr. Rodrigo, obrigada por ter vindo. Prazer recebê-lo. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho? Sim. Você tinha me falado que tem notícias boas, né? Tenho porque a pessoa com diagnóstico de leucemia, eu imagino que o primeiro momento é de desespero total, né? O mundo parece que desaba, fica sem chão. Exatamente. Mas existe tratamento para tudo isso. Exatamente. As leucemias são doenças graves, né? Como você mesmo colocou. É uma neoplasia maligna do sangue, né? Mas existem vários tipos de leucemia. Nem toda leucemia é tão grave quanto aparenta, né? A gente tem descoberto que as leucemias são originadas de alterações nos cromossomos. Uma alteração genética adquirida, na maioria dos casos, né? Pode ser herdada, mas a maioria é adquirida. Adquirida. E a gente sempre fez quimioterapia em alta dose, que cai cabelo, etc. Mas hoje a gente está conseguindo tratar os cromossomos. Novas drogas estão surgindo, que são comprimidos com poucos efeitos colaterais, que estão aumentando muito a chance de cura de algumas leucemias. Olha que ótimo. Né? Então, por exemplo, tem um subtipo de leucemia mieloide aguda, chamada leucemia promielocítica M3, que a gente tem um comprimidinho chamado Vezanoide, que tem uma alta chance de cura. Né? Beira 90% chance de cura desses casos. Ai, que notícia né? boa. Para qual tipo de leucemia? Repete, por favor. Promielocítica M3. A M3. Né? É M3. M3, okay. ok. Porque as leucemias, as mieloides agudas, vão de M0 a M7. Tá. Né? E cada uma tem uma característica diferente. Então essa é para M3. Essa é originada de uma translocação, uma troca entre o cromossomo 15 e o 17. E esse remédio inteligente consegue atuar no cromossomo. E 90% de Exatamente. chance de cura. Olha a gente tem sensacional até isso, né? diminuindo a quimioterapia para esse tipo de caso para ir aumentando a cura. Das leucemias crônicas, a leucemia mieloide crônica, que 10 anos atrás era quimioterapia, não tinha muita cura, só com transplante de medula óssea, hoje a gente com um comprimidinho que cura a troca entre o cromossomo 9 e o 22, você consegue controlar muito bem essas doenças. E até para as doenças que se tornam resistentes a esse comprimido, não se faz quimioterapia mais para a leucemia mieloide crônica. Raramente é necessário. Então, a gente, mesmo se ela fica refratária a esse comprimidinho, existem 2 outros novos tratamentos, né, da mesma inibição dessa tirosinoquinase, dessa molécula, para resgatar e curar esses pacientes. O que está acontecendo hoje, que as leucemias a gente está conseguindo controlar tanto que vão se somando. Né? Eu tenho de leucemia linfóide crônica outro tipo, 100 pacientes acompanhando comigo e de leucemia mieloide crônica 42, porque os diagnósticos vão sendo feitos e os pacientes vão sobrevivendo e vão se mantendo em consultório. Que coisa boa. Novidades boas. Nossa, bom a gente ouvir isso, né? Olha a luz no fim do túnel, nada de desespero. Eu não estou te falando que a gente vai rumo a uma vida melhor. A medicina não para de pesquisar e de evoluir e ainda bem que existem médicos competentes e sérios que tratam você com muito carinho, com muito respeito, antes de mais nada, né? Com certeza. Isso é importante. Agora, o transplante de medula óssea ainda é usual e esse dá um resultado positivo? Depende do tipo, né? Leucemia é uma palavra muito vaga, que é o primeiro nome, mas tem o nome, o sobrenome, da onde vem. Então, alguns casos de leucemia, como a linfóide aguda, ainda é muito grave, né? Independente da translocação que tenha, de qual cromossomo foi alterado. Então, muitas vezes a gente faz transplante de medula, mesmo nas mieloides agudas, para tentar curar. Ou quando a leucemia volta e você não tem mais opções terapêuticas, você pode realizar o transplante de medula óssea. No Congresso Brasileiro de Transplante de Medula, agora no Rio de Janeiro, dia 11 de agosto, eu vou dar uma aula sobre isso. Olha aí. Bom, né? Então, os médicos interessados, porque é para a classe médica. Com certeza, lá no Rio de Janeiro. Lá bom não perder essa aula, porque a população precisa dessas novidades, precisa entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, você, médico da área de saúde, está convidado a participar, então, da aula do professor doutor. Exatamente. E quem quiser informação pode entrar tanto no nosso site, hemomed.com.br, com H e D mudo no final,
ou no site da Abrale, porque tem uma ONG muito especial que eu gosto muito, que é a Abrale, que é a Associação Brasileira de Leucemia, que o site é escrito por psicólogas, de uma forma certa, porque um diagnóstico de leucemia é uma facada, né? Ninguém recebe bem, porque tem aquela lembrança do passado, de quando todo mundo passava mal, mesmo, alta chance de mortalidade no passado. Então, a pessoa vai no Google e lê tudo que tem lá, ou nesses sites de busca, e não é bem por aí. Então, o site da Abrale é um site bom, abrale.com.br. Abrale.org.br. Inclusive, você que hoje tem o diagnóstico de leucemia ou de outra doença, existem muitas organizações como a Abrale para te apoiar e você precisa desse apoio psicológico mesmo. No tratamento, eu sei que de qualquer doença, mas a leucemia, esse estado de autoestima boa, para cima, faz diferença? Com certeza, né? Você tem que digerir o diagnóstico. No primeiro momento a gente tem a negação, porque comigo, né? Olha, incerteza, né? Você tem vários projetos, viagens marcadas, né? Eu digo para os pacientes que é como se fosse um pesadelo. Olha, você vai fazer um tratamento por 6, 8 meses e depois volta para sua vida normal. Mas foca aqui, aceita a doença, bate de frente, vamos combater ela e vamos ser vitoriosos, né? E daí para frente ele aceita melhor o tratamento, vem às consultas, recebe a quimioterapia nas datas estabelecidas para maior chance de cura. É muito importante. Ai, que notícia boa, né? Coisa bonita a gente ouvir que são 140 pacientes em tratamento. De crônica, só comigo, né? E com olha, a minha equipe, só né? com o Dr. Rodrigo Santucci, fora os outros médicos. Imagina quanta gente em tratamento e com um bom prognóstico, né? Com chances de realmente ter cura, de 100% de cura. Isso é muito importante. Certo. Eu só queria te fazer mais uma pergunta. Existe algum tipo de leucemia predominante no nosso país, por exemplo? Depende da idade? Depende da idade, é. As crônicas são mais em idosos, né? Então, a média de leucemia linfóide crônica, que é a minha especialidade, é 71 anos o diagnóstico. A leucemia mieloide crônica, um pouco mais jovem que isso, por volta dos 60. As leucemias agudas são em jovens, né? Assim, a média é 20, 30 anos, né? Existe alguma leucemia que a gente possa destacar como a que tem maior chance de cura? A M3, a leucemia mieloide aguda, que a gente falou dos M3, 90%. Isso, que tem uma chance muito boa de cura. Então, não se assuste, né? Teve o diagnóstico, é M3, relaxa, vamos fazer o tratamento. Gostei de como o Dr. Rodrigo colocou, uma época de férias para depois voltar à vida normal, não é? Focar aí no seu bem-estar, focar nessa vida que é possível ser ainda melhor, apesar de, tá certo? Certíssimo. Bom, a gente olha o Dr. Rodrigo, até falei antes da entrevista, pensa que ele é um menino, né? Mas de uma sabedoria, estudioso e em excesso. Eu acho que, falei para ele, dou umas ruguinhas minhas, porque 36 anos, mas com cara de 25, né? Obrigado. Muito bom isso. Bom, você pode entrar em contato através do telefone 0 operadora 11 3660 5688, 3660 5688, e o site é o www.emomed.com.br. 5988. Ah, é 59? Aqui tá 56. Então é 3660 5988. 5988. Acho que tem que consertar então também no GC. E lembrando o site da ONG? Abrale.org.br. Abrale.org.br, tá certo? Doutor, muito obrigada pelas boas notícias. Obrigado a você. Força para continuar estudando, trazendo mais coisa boa aí pra gente, tá bom? Obrigada.